Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer, hoje com uma convidada muito especial, podemos dizer, uma menina de tão jovem. E eu, cada vez que vocês fazem isso comigo, cada vez que a Daniela escolhe alguém mais jovem que eu para vir aqui falar, eu me sinto mal, tô me sentindo velho, tô me sentindo cansado, então não faço isso mais comigo, tá bom? Mas eu vou falar hoje com Joana Sobral, que Olá. veio de Viseu, mora em Lisboa, Exatamente. tirou o curso de artes do espetáculo na Faculdade de Letras, aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa. Vai tirar o mestrado de Ciência da Comunicação na Nova, em Lisboa. Em Lisboa. Tá quase uma lisboeta. E é apaixonada pelo mundo da arte, da televisão, do teatro, do espetáculo. Também é uma artista que se apaixona cada dia mais pelas relações sociais e entretenimento. E agora está também no mundo da música. Correto, Joana? Correto. Tudo corretíssimo. Acertamos uma vez nesse programa. O programa que o apresentador faz péssimos estudos sobre as pessoas que ele vem conversar. Mas o programa é justamente para isso, para eu conhecer um pouco mais sobre você. Então, Joana, seja bem-vinda. Nós vamos ter aqui. Obrigada pelo convite. Perfeito. Eu que agradeço ter aceito o convite. Obrigada. E eu já vou diretamente para a minha primeira pergunta. Você é jovem, gosta do teatro, gosta do mundo da comunicação, do espetáculo, da televisão. E o que te levou a isto? Bem, o que é que me levou? Eu, desde mais ou menos 7, 8 anos, eu já sabia um bocadinho o que é que eu queria fazer. Claro que é aquela pergunta, o que é que queres ser quando fores grande? E depois vem o dentista, vem o veterinário, vem a professora. Mas eu sempre fui muito ligada à área do espetáculo, do teatro. E sempre dizia à minha mãe que eu queria entrar no teatro. E para ela também me ajudar e arranjar uma forma de eu começar a ingressar nesse mundo. E com 13 anos a minha mãe deu conta que havia um teatro pequeno, perto da minha aldeia onde eu cresci, e que entrava comigo, como ela me levava todos os dias, que eu não era pequena, levava-me todos os dias e trazia, então ela começou a entrar comigo no teatro. E foi muito engraçado, foi a minha primeira experiência e eu comecei a ficar apaixonada por aquele mundo. E eu já queria ir para Lisboa naquele momento, com 14 anos, mas a minha mãe disse que era muito cedo. Inclusive, o meu professor de teatro tinha-me dito: não, a Joana tem que ir, porque a Joana é boa naquilo que faz, não sei o quê, é muito novinha, mas já tem alguma experiência e nota-se que é apaixonada por esta área. E, ou seja, já tinha ali uma visão de que eu queria sair daquela zona onde cresci, porque também não havia grandes oportunidades. E era muito pequena, não fui, mas tinha sempre aquilo em mente. E pronto, e foi aí que começou mais ou menos a área da comunicação, que não era tanto comunicação entre câmaras, mas sim em teatro e com pessoas. Pronto. E para você, então, a primeira experiência que houve com este mundo artístico foi efetivamente o teatro. Foi o teatro, sim. E como é que é Foi. para você, quando você está a representar e você sente a pessoa na sua frente e o feedback que as pessoas têm? Assim, como era a primeira vez, eu cresci também nos escoteiros, então já fazíamos algumas peças assim mais pequenas. E a minha primeira vez foi mesmo quando tinha 13 anos, quando foi nessa primeira peça. E era nervosismo misturado com o que é que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito confiante no teatro e sempre fui muito confiante na comunicação, mais na parte de representar. Então eu lembro-me que tinha 13, 14 anos, eu não conhecia muito este mundo também, então tinha muito mais confiança e conseguia perceber, ok, este é um momento. A maior parte das pessoas que estava a ver era a minha família, não havia muita gente fora, portanto também não havia muito termo para nervos. Mas foi muito interessante porque foi a minha primeira apresentação a público e eu nunca me esqueço. E lembro-me, a minha melhor amiga também sabe todas as frases que eu disse, porque eu fiz questão de ir repetindo antes para conseguir ter tudo preparado. Foi muito interessante, eu gostei muito. E disto para Lisboa, como é que isto aconteceu? Bem, e depois, entretanto, com 15 anos, eu ia entrar para o liceu, ou seja, para o secundário, tinha que fazer 3 anos, e tinha duas opções: ou eu ficava
pela minha vila ou eu ia para a cidade. E eu sempre cresci muito naquela fase em que ninguém acreditava muito naquilo que eu queria, porque aquela pergunta que fazem muito às crianças, que é o que é que queres ser quando fores grande, e a resposta é ser artista ou ser atriz ou ser... é um bocadinho desvalorizado, porque ainda és nova, não sabes muito bem que esse mundo é um bocadinho improvável. Mas quando se tem paixão por aquilo que se quer fazer, e mesmo sendo miúda eu não sabia muito bem de onde é que vinha, e acabei também por ficar um bocadinho frustrada, porque não sabia porque é que eu não gostava de medicina, porque é que eu não gostava de matemática, porque é que eu só gostava de artes visuais, só gostava de música, gostava de representar, adorava comunicar, adorava fazer apresentações orais. Para mim os exames eram todos orais, que eu adorava fazer apresentações orais. Então, entretanto, eu disse à minha mãe que queria ir para Viseu, para a cidade, porque eu vinha de uma aldeia. E queria estudar artes visuais porque isso não havia mais perto. Entretanto, a minha mãe fez o esforço, consegui entrar e eu ia sempre de autocarro 1 hora, ia e vinha, então era super cansativo. Até que eu me mudei com 15 anos para a casa dos meus tios, que viviam perto do liceu, e foi aí a experiência mais dura, porque eu vivia sozinha, fui sempre muito apegada à minha família materna, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa interior que me dizia que se era aquilo que eu queria fazer, e foi uma escolha minha também, que tinha que seguir. Quando acabou o liceu, eu disse que eu não queria ficar ali, porque eu ali não tinha oportunidades. Entretanto, também entrei em outro grupo de teatro lá em Viseu, durante o secundário, que também me ajudou muito a perceber algumas coisas. E decidi inscrever-me em artes de espetáculo em Lisboa. Mesmo que o mundo dissesse que não, e depois havia muita gente a dizer que não, Lisboa era muito caro, que eu não conseguia ir para lá, e eu dizia nem que eu tivesse que trabalhar ou ir para um centro comercial ou alguma coisa que eu pudesse fazer para conseguir ficar lá. Entretanto, entrei, consegui uma bolsa de estudo que me ajudou a ir, porque se calhar tinha sido mais complicado. A minha mãe e o meu pai ajudaram-me, obviamente, e continuam-me a ajudar enquanto eu estiver a estudar. E claro que faço algum dinheiro extra também para me ajudar a mim própria. Mas foi assim que eu entrei em Lisboa, e depois houve as situações das casas, porque obviamente Lisboa estava em Covid, portanto foi muito difícil arranjar uma estabilidade ali, mas pronto, correu tudo bem e entrei para a Faculdade de Letras. Perfeito. E vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, você falou muito da aldeia. Sim, Qual era o nome da aldeia? ainda é. Claro. É Lamas Ferreira d'Aves. Lamas. Ferreira d'Aves é a freguesia Perfeito. e Lamas é o nome, sim. Então, quantos habitantes tem Lamas? Não faço ideia, mas tem alguns. Lamas é uma cidade com bastantes coisas. Tem uma escola, tem uma igreja, tem cafés, tem cabeleireiro, tem um centro de saúde agora, portanto é minimamente... tem população, não é? 10 pessoas mais. E como é que a menina da aldeia hoje olha para trás e aí observa parte dessa história, aonde era tudo tão improvável, como você falou, e enxerga que o improvável é possível? Eu quando faço essa gestão agora, que eu tento muitas vezes não pensar muito nisso porque acabo por me emocionar, porque como era uma miúda tão pequena e já estou aqui, como era... Sempre que falo nisto eu emociono, por isso é que eu não gosto muito de tocar neste ponto. Mas o que eu me lembro é que eu era uma miúda muito pequena e lá está, eu não percebia muito bem o porquê das pessoas não acreditarem em mim ou não acreditarem que crescer numa aldeia e chegar a algum ponto ou sonhar alto, que é apenas sonhar alto, que não é uma probabilidade de acontecer. E eu, como sabia que eu gostava daquilo que fazia, eu era boa naquilo que fazia, então a única pessoa que também acreditou em mim fui eu. Quando me perguntam, então, e quem é que te ajudou a chegar a algum ponto? Claro que eu tive ajuda, se calhar, se não fosse a minha mãe, os meus pais, a minha avó, as minhas tias, que também ajudaram sempre em alguma coisa, quer seja no meu crescimento, quer seja, se calhar, financeiramente de alguma forma, não seria possível. Mas se eu também não acreditasse, eu também não chegava em algum lado, ou em nenhum lado. E quando eu via muitas vezes sozinha, eu escrevia bastante. Tenho muitos livros e diários que eu escrevia muito, porque era uma forma de eu me também livrar desses pensamentos negativos.
eu escrevia bastante e escrevia mesmo que eu tinha receio do que é que podia acontecer, porque eu tinha medo de ser infeliz em algo que eu não gostava. Era isso que muitas coisas que eu escrevia era à volta disso. E depois, o porquê das pessoas não acreditarem e porque é que eu não nasci num mundo com probabilidades ou com possibilidades de ter mais oportunidades. E porque é que nós não escolhemos, depois aí também fiz uma reflexão, que é, nós não escolhemos o sítio onde nós crescemos e nascemos, mas podemos escolher o caminho que podemos levar a partir daí. E eu agradeço muito ter nascido onde nasci, com a família que tive e que tenho, que está toda ótima, graças a Deus, porque também me fizeram ser a pessoa que eu sou, e personalidade. Mas também agradeço muito a mim, porque fui eu que sempre fui persistente e nunca desisti para chegar a algum lado. E ainda estamos num caminho. Ainda começou agora. Você fez um comentário agora que você gosta de escrever. E que você escreve o Diário de Joana. Sim. Escrevi bastante, sim. Acredita que em algum dia, talvez no futuro, nós podemos ver uma edição do Diário de Joana publicada? Não acredito muito, porque aquilo eram palavras muito minhas e eram partes muito minhas que até hoje, se calhar, eu consigo ler, mas tenho muita dificuldade em ler. Também tenho algumas que eram aqueles desgostos amorosos quando tínhamos 12, 13 anos, em que eu desabafava muito com livros, mas se calhar os diários, que são aquelas partes mais fortes, que escrevi, por exemplo, quando a minha mãe esteve mais doente, em que eu escrevia muito lá, que nem me lembro de muitas páginas que escrevi, são partes mais fortes que se calhar nunca vou ter a coragem, ou se tiver, não sei, neste momento não, ter a coragem de expor ou mostrar. Porque... Justíssimo. E, bem, nesse momento você está em Lisboa desde que veio fazer a faculdade aqui, veio se licenciar aqui em Lisboa. Mas teve um período que você fez Erasmus também. Para onde foi? Fiz Erasmus em Madrid, foi a melhor fase da minha vida, ou das melhores, que também não sou assim tão velha, mas foi o ano em que eu mais recordo com mais felicidade, porque foi o ano em que eu ganhei também mais independência, para além de ter chegado a Lisboa sozinha. Depois encontrei amigos também da minha cidade de Viseu lá e consegui me reencontrar. Mas em Madrid foi o sítio onde eu decidi ir sozinha. Com 14 anos eu comecei a estudar espanhol em casa, porque eu já sabia que querer. Eu não sei, eu sempre tive assim, eu sei que algum dia vou chegar ali. Então eu com 14 anos lembro-me de ver séries em espanhol na Netflix, sem legenda, e voltar atrás para repetir, para tentar perceber a dicção deles, para eu conseguir fazer uma dicção perfeita. Então eu com 18, 19 anos já sabia falar minimamente espanhol. Quando fui de Erasmus e quando me inscrevi em Erasmus, eu sempre quis ir para a Espanha porque tinha a língua assegurada. Escolhi Madrid, fui sozinha, e eu lembro-me na altura de chegar e dizer à minha mãe, olha, eu não conheço ninguém, portanto eu vou de comboio para o centro da cidade e vou para um pub crawl, que é aqueles passeios de pessoas de Erasmus, para ver se conheço alguém ou se começo a ganhar conexões aqui com pessoas. Ótimo. Minha mãe disse que eu era louca, porque Madrid era uma cidade enorme, eu não conhecia Madrid. Conheci 2 ou 3 portugueses que por acaso faziam parte do grupo, e foi a partir daí que tudo começou. Era para ficar meio ano, o primeiro semestre, e pedi para ficar mais um ano, e disseram-me, se tu ficares mais um ano, meio ano, vais ter que adiar a universidade, ou seja, vais ter que fazer mais um ano de universidade. E eu disse, ok, eu prefiro fazer mais um ano e ter um ano de Erasmus e conseguir ganhar experiências aqui individuais e pessoais, e conhecer novas pessoas, porque quando nos rodeamos de pessoas que estão no mesmo ambiente que nós, com as mesmas perspectivas que nós, com as mesmas visões que nós, eu acho que também alinhamos um bocadinho com aquilo que nós queremos. E reencontrei-me muito em Madrid, encontrei pessoas que também levo hoje para a vida e aprendi muito na universidade lá. Explicam muito bem, falam de assuntos que se calhar aqui em Portugal não ouço tanto. Falámos muito sobre colonização, falámos muito sobre etnicidade, raças, culturas, e era sempre um estudo muito aprofundado. E como me sentia na obrigação de eu estou aqui sozinha, eu tenho que me fazer a isto, entre aspas, eu sempre tive aquela motivação de estudar, querer saber mais. Nós íamos, a parte positiva de estar em Madrid é que nós tínhamos muitos museus e muita cultura que nós podíamos consumir, então os próprios professores levavam-nos a museus, levavam-nos a ver a prática,
e aprendi bastante e fiquei com conexões para a vida. Portanto, recomendo muito qualquer pessoa ir de Erasmus porque é uma experiência incrível. Aprendemos muito a lidar só connosco próprios e claro que temos ajuda em telemóvel, comunicação, Zoom, o que quer que seja, mas temos que lidar com as coisas sozinhos, lavar a roupa, fazer comida, não sei, o mínimo para além da vivência com o outro. Perfeito. Então foi muito interessante. E depois retornou para Lisboa, retornou para terminar a licenciatura. Exato. Queria aproveitar a oportunidade que você está aqui, você é jovem, obviamente você sabe a situação que os jovens hoje passam no país, né? Principalmente os jovens que estão nessa fase da licenciatura, fase do mestrado, e que muitas vezes vêm a Lisboa e encontram aqui uma realidade muito distinta, uma realidade onde os valores dos arrendamentos são absurdos, onde os ordenados, obviamente, não acompanham. E eu queria que você partilhasse um pouquinho das suas experiências, opiniões, de como foi esse momento na sua vida, né? Quando você estava a se licenciar aqui, obviamente os desafios que você enfrentou nessa jornada. Eu acho que o maior desafio, pelo menos tenho 22 anos, é a idade em que se calhar ou tiramos mestrado ou começamos a trabalhar. E é muito uma preocupação que muitos jovens têm, que pelo menos à minha volta temos muito esta conversa, que é e agora? E agora onde é que eu vou arranjar um trabalho que me pague minimamente bem para eu conseguir ter estabilidade, conseguir ter uma casa, conseguir ficar em Portugal perto da família, porque ir para o estrangeiro é uma opção sim, mas é difícil arriscar tudo e ir para fora. Será que eu compensa-me mais tirar um mestrado ou compensa-me estar a pagar para estudar para depois estar a receber o mesmo que uma pessoa que se calhar não tem uma licenciatura? Até que ponto é que claro que aprender é sempre bom e se calhar ter mais conhecimento, aprender é sempre benéfico para cada pessoa, mas até que ponto é que dentro de cada área conseguimos um trabalho garantido? Ninguém tem esse trabalho garantido e depois não temos a solução, que é não temos a visão de que vamos ter uma casa, não temos a visão que vamos sair de casa dos pais com menos de 30 anos ou até que seja mais. Então, e ter uma família. E depois é aquela situação, será que eu estando com alguém que tem mais situação financeira ou já está com uma estabilidade financeira que eu não tenho, como é que eu me vou juntar com alguém que está noutro patamar de vida que não eu? E aqui começam a surgir as dúvidas. Nós queremos muito ser independentes, queremos muito não depender dos nossos pais, mas ao mesmo tempo também não temos outra opção a não ser, se calhar, sujeitar tudo, deitar tudo a perder, que eu acho que nunca é uma opção, mas há vezes em que não há outra escolha, e ir trabalhar num trabalho que se calhar não é preciso tanto estudo e ter uma base garantida. Agora, claro que uma pessoa que tem estudos e que quer dedicar-se a uma área específico não lhe satisfaz uma base como um ordenado mínimo e queremos sempre chegar a um ponto em que conseguimos chegar a um supermercado e dizer o que é que eu quero comer e não o que é mais barato para eu comer. E eu pelo menos estou a chegar a uma fase que me deixou bastante preocupada e com bastante ansiedade também, de eu não saber, eu agora vou terminar o mestrado daqui a 2 anos, e eu envio currículos e a maior parte se calhar nem responde, ou usam os currículos como rascunho, ou eu mando currículos e se calhar não me valorizam por isto e por isto. Como é que eu vou entrar no mundo do trabalho? É preciso entrar no networking, porque agora o mundo gira muito à volta disso. É preciso sair para conhecer, para que surjam oportunidades? Ou é aquela situação de é preciso prática, mas depois não te dão a prática porque precisas de prática. Então é quase como, preciso de alguma ajuda para chegar a algum lado. E acho que é nessa complicação que estamos muito, nós, os jovens. E daí vem a questão. Recentemente eu ouvi uma frase, que quando nós falamos do mundo do espetáculo, nós falamos de um muito incerto, e quando nós falamos das crenças que os pais e que os avós nos passaram, nós falamos que às vezes é melhor o pouco certo. Como é que a Joana enxerga a realidade hoje, tanto
da profissão, do mundo do espetáculo, e essa distância que há entre essas duas realidades. A realidade com a qual você, muito provavelmente, foi criada e foi educada, e a realidade hoje, né, que o mercado traz. Eu acho que em tempos ouvi uma frase também num podcast que era, já não me lembro exatamente quem era, mas que dizia que nem sempre as pessoas que nós amamos nos dão os melhores conselhos. Se calhar querem o melhor para nós, mas nem sempre nos dão os melhores conselhos. E isso é muito verdade, porque nós temos que nos rodear das pessoas que nós gostamos, mas ao mesmo tempo termos consciência do que é que nós queremos também. Claro que as pessoas que nós mais amamos, as nossas mães, os nossos pais, a nossa família, vão-nos sempre aconselhar. Eu com 14 anos a dizer que quero ser atriz ou que quero seguir o mundo do espetáculo e da música, obviamente a resposta vai ser: não, Joana, tens que ter alguma cautela, porque se tu seguires essa área talvez não sejas bem sucedida. Mas eu sempre disse que das coisas que eu nunca quero na vida é eu chegar a ter 40, 50 anos, olhar para trás e perceber: então, mas eu nem sequer tentei, eu nem sequer sei se eu cheguei a conseguir, porque eu nem sequer tentei. E eu prefiro tentar ao máximo, até onde der, e perceber até onde eu conseguir sobreviver, entre aspas, com os fundos que tenho. E perceber que aos que tentei, mesmo que não consiga, e estar de consciência tranquila, mesmo fazendo outra coisa da vida, porque a minha avó diz, eu também me consigo adaptar a qualquer coisa, portanto, está tudo bem. Claro que fazer aquilo que gostamos é sempre melhor, mas eu chegar com 40 anos e perceber, eu arrepender-me, acho que o arrependimento deve ser dos piores sentimentos de sempre, que é eu arrepender-me de, quando era jovem, quando tinha mais liberdade em todos os sentidos, porque é que eu não investi naquilo que eu mais gostava, porque eu nem sei se consegui ou não, porque eu nunca cheguei a tentar. E eu acho que deve ser dos piores sentimentos, eu nunca quero senti-lo, que é, eu nem sei se eu consegui ou não, porque eu não tentei, devido a opiniões e a caminhos que me direcionaram que nem eram meus. Que eram de pais, que eram de mães, e o que acontece muitas vezes, e já houve vários exemplos, é que pessoas que seguem, por exemplo, medicina ou medicina dentária, porque os pais, estou a dar exemplos aleatórios, ou porque os pais aconselharam que é um que tem mais saída, e acabam por ficar frustrados no segundo ano, até mudam de curso, ou estão frustrados e querem, não tiram boas notas, ou não passam, ou ficam frustrados porque estão em algo que eles não se identificam ou que não gostam, por opinião de alguém que quis o melhor para eles, que acaba por não ser o melhor de todo, para mim, na minha opinião. Às vezes pode ser até pior. Às vezes Acredito a pessoa que pode sim. se formar, pode começar a trabalhar nessa área, pode seguir a vida inteira nessa área, extremamente frustrada. Então, mas permite-me só dizer uma coisa, que é, apesar disso, eu sinto que nós não devemos só olhar para um sonho ou para um objetivo como uma conduta, como a única conduta da nossa vida. Porque eu, por exemplo, nunca pensei estar a fazer um single ou uma música e estou neste momento a entrar nesse ramo. Sempre foi um ramo que eu adorei, mas nunca foi a minha área de objetivo, a minha área de sonho. E agora estou-me a apaixonar por isso. Também acompanhava uma senhora, que também não me recordo, perdoem-me, não me recordo do nome, que dizia que trabalhava em restauração, que foi sempre um mundo que ela adorou, mas que entretanto foi ao casino com uns amigos e jogou póquer pela primeira vez. E começou a investir mais nisso porque gostou daquilo que estava a aprender e neste momento faz isso da vida. Ou seja, se calhar aquela área que nós estamos a olhar e a pensar, é isto que eu quero fazer da vida, pode ser um caminho para abrir mais 4. E não podemos nos restringir a virar para a direita ou para a esquerda ou para aquele ou para aquele outro, porque aquele é o que nós queremos fazer. E se calhar vamos nos apaixonar por outras coisas. Exatamente. O que gostamos hoje, amanhã pode ser... Enfadonho. Ou ser mais um acréscimo. Você é uma pessoa que, obviamente, visivelmente também pela sua história, foi atrás da sua própria crença e da sua própria vocação, da sua própria paixão, que era a arte. A arte, ela vem em várias formas. E eu, óbvio, vou aproveitar o que você falou para trazer aqui uma informação para quem nos acompanha. Você está lançou inclusive, um single. Sim. Qual o nome dele? Renaissance, que é Renascimento, em inglês. Perfeito. Eu comecei a minha música no início de fevereiro, surgiu a oportunidade, lá está, e eu aproveitei-a. Não sabia se ia ficar incrível, não sabia se ia sequer chegar a lançar, porque queria que fosse algo que eu me identificasse. Então eu pensei, vou aproveitar a oportunidade, porque está a surgir.
E vou-me preparar para tal. Perdão. E em fevereiro, mais ou menos, eu comecei a gravar e a tentar e a testar algumas coisas, alguns temas, quer seja rap, quer fosse R&B. Comecei a tentar alguns para ver qual é que me identificava mais. Experimentei em português, não gostei tanto, não estava muito inspirada. Tinha algumas letras escritas de quando era mais pequena, também consegui juntar ali algumas coisas. Depois tentei em espanhol, adorei, mas também não estava como eu queria, porque eu estava a ser demasiado perfeccionista, porque eu aproveitei a oportunidade, obviamente, mas também estava a perceber se de alguma forma, eu lançando o primeiro single, se ia consoante a sociedade, não é consoante a sociedade, mas se ia para algo que fosse mais comercial e que pudesse ter mais sucesso, ou se ia para algo que eu realmente gostasse. Então comecei a escrever em inglês e, tendo em conta o beat que eu gostei e que fomos escolhendo, era a que mais se alinhava e a que fazia mais sentido para mim ser a primeira. Então pus o nome Renaissance, porque eu queria incluir sempre o renascimento nesta primeira música, porque é quase um renascer de uma parte da minha vida. E fala muito sobre o nós gostarmos de nós próprios, mesmo que o nosso amor não esteja alinhado com outra pessoa. Nós primeiro, se calhar, gostarmos de nós, tentarmos perceber que somos boas pessoas e conseguimos transmitir isso, mas também, ao fim e ao cabo, que precisamos de alguém que nos ame da mesma forma que nós amamos a nós próprios. Mas para isso é preciso também um amor próprio, e fala um bocadinho desse renascimento e de que as pessoas podem dizer que te amam, mas se calhar os sentimentos não estão muito bem alinhados, porque se calhar o problema não é só da outra pessoa, é dos dois. E pronto, e renascimento, mulheres como renascimento, porque na altura do renascimento eu frisei muito, e a base da minha música é a escultura grega, a escultura renascentista, pinturas como o nascimento de Vênus, que enaltecem a mulher de uma forma que é incrível para mim. Por exemplo, temos a deusa Nike, que é a deusa da vitória, que ficava à frente dos navios. Isso para mim é uma beleza em escultura, tendo em conta os materiais que eles tinham na altura também, porque é importante frisar que eles não tinham o que se tem agora para fazer esculturas e para fazer arte. E a perfeição que eles usavam nos deuses e naquilo que acreditavam. Então eu usei muito essa base do Renascimento, que é a época que eu mais gosto da arte, para criar uma música tendo em conta as minhas vivências, mas incluindo outras vivências. Então foi assim uma mistura de tudo. Perfeito. E Então envolveu um interessante. pouco da escrita, que você já tinha comentado. Sim. Um pouco daquilo que eu percebi que é pessoal e bem intrínseco seu. E, do outro lado, um pouco da música, que recebemos a nossa pesquisa, foi um pouco mais a fundo. Okay. E encontrou uma foto sua quando era mais pequena, aonde estava a dedilhar um violão e cantar. Sim, eu comecei, entrei para o coro da igreja, porque a minha família era católica, religiosa, pronto, acredita em Deus, e eu entrei logo desde pequena ia à missa, entrei nos escuteiros e andei no rancho, que foi... Tinha que idade? Eu, quando entrei nos escuteiros, tinha 6 anos. E quando entrou no coro? Tinha 6, 7, ou seja, nós juntávamos os escuteiros à igreja e muitas vezes cantávamos nós, e eu sempre comecei na música muito por aí. E depois, quando fui crescendo, entrei para o coro, mesmo um coro, em Viseu, durante um ano, contigo, chama-se Coro Contigo, e entrei também no rancho, então também me ajudou de alguma forma, apesar das danças tradicionais portuguesas terem um cântico muito peculiar, e um canto muito peculiar e muito próprio, que é mais agudo, mais específico, mas mesmo assim tem mais intensidade e mais sentimento. E então também me ajudou a perceber de que forma é que a música acompanha a dança, de que forma é que os sentimentos acompanham a música, porque mesmo na igreja, mesmo nos momentos mais tristes, porque é triste, mas nos momentos em que havia funerais, nós também cantávamos. E de que forma é que a música acompanha o sentimento? Havia muitos momentos em que nós cantávamos e só com o início da melodia as próprias pessoas emocionavam-se, porque entravam na música como um sentimento que estavam a ter naquele momento. E foi isso também que me fez apaixonar um bocadinho pela música e perceber que há sempre uma melodia que nos toca.
E depois, quando comecei a vir para Lisboa, cantava muito sozinha, sempre cantei, tenho muitos áudios sozinha no telemóvel, com 18 anos, 19, só que nunca tinha surgido a oportunidade e nunca tinha investido dessa forma na música. E pronto, ia fazendo para mim. O que eu publicava às vezes, eu tinha muita insegurança na música, porque nunca tinha exposto eu a cantar sozinha. Então tinha muita insegurança no que toca as pessoas ouvirem-me cantar, sozinha, sem ninguém, sem um coro comigo. Então comecei a publicar um cover, que tinha já guardado há imenso tempo, editei umas imagens e foi pum, e nunca mais mexi no telemóvel. Porque eu tinha que ter alguma coragem para o fazer, e eu sabia que se eu fizesse, mais oportunidades poderiam surgir, porque se nós não mostramos também aquilo que nós fazemos e o que nós gostamos, e em 2024, nestes últimos anos, tudo gira à volta das redes, portanto, é bom nós pormos o que nós fazemos para também dar-nos a conhecer às pessoas. Claro. Depois publiquei o segundo, e no terceiro chega-me essa proposta, portanto, e eu fiquei um bocadinho reticente, decidi experimentar, decidi aproveitar a oportunidade. Se estava preparada? Sim, tinha alguma preparação prévia. Mas se era uma ideia que eu tinha fixa de que eu queria fazer e que em 2024 ia lançar uma música, também não. Se é incrível eu ter lançado? Sim, porque foi uma oportunidade que surgiu e eu aproveitei-a. E lá está, não é só sorte, acho que também não é sorte e nem é oportunidade, também é um bocadinho de preparação. Eu podia simplesmente chegar em março, abril, junho, lançar logo a minha música, mas eu preferi dar tempo ao tempo. Estava um bocadinho chateada porque não estava a encontrar nada que alinhasse comigo, até que em junho comecei a perceber qual era o meu ambiente, e pronto, e em agosto sai, dia 30, essa Perfeito. música. Então, a música foi lançada dia 30 de agosto, nós temos o link, vamos deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer a música. Renaissance. Desculpa, o apresentador do programa tem um péssimo, né? Não consegue nem falar inglês direito. Infelizmente é assim, né? O próximo programa Célio Sauer será com outro apresentador, nós vamos mandar esse aqui embora. Agora, espero que seja a primeira de muitas. Eu também espero, até porque, aproveitando o que você falou agora há pouco, você comentou que é um mundo hoje, depende muito das redes sociais, da exposição. E, óbvio, você também comentou que existe certos medos e receios que você mesmo avalia o seu próprio trabalho e tenta, né, entregar sempre o seu melhor para as pessoas. Sem dúvida. Apesar de ser uma artista muito completa, apesar de cantar, produzir, comunicar, apresentar, né, e também atuar, é uma pessoa muito exigente consigo mesma. E demonstra, de certa forma, medos e anseios, que são muito normais do ser humano. Como é que é para você estar exposta nas redes sociais e, obviamente, trabalhar também com as redes sociais e, ao mesmo tempo, ter essa autocrítica, vamos chamar assim? Eu nunca tive tão exposta como quando saí do Big Brother que participei. Mas no início é um bocadinho complicado porque é um choque, não estamos habituados a essa exposição, mas ao mesmo tempo é também gratificante porque eu sempre gostei muito de ser ouvida, sempre fez parte muito da minha personalidade, a minha opinião ser ouvida e a minha opinião ser valorizada. Ou a minha opinião, tens que me dar argumentos contra para eu te entender, e tu tens que ouvir os meus para eu também, ou seja, os meus argumentos convém serem ouvidos porque a minha personalidade exige isso. Okay. Não quer dizer que isso aconteça, mas sempre foi um traço. Então, o facto das pessoas também se importarem com aquilo que tu falas e não tanto só os teus amigos se importarem com aquilo que tu dizes, porque eu via muito também na escola aquela ideia de não colaborar, de a tua opinião não conta para nada, estás a estudar, tens de saber tudo exatamente como é, não podes ter uma liberdade de dizer aquilo que tu pensas. E nesse sentido as redes ajudam bastante porque há quase uma liberdade de não dizermos tudo aquilo que pensamos,
mas porque também temos que ter algumas restrições, mas conseguirmos expor a nossa ideia sobre algo. E claro que há medos, claro que há receios. Eu digo que eu gosto sempre de dar o meu melhor em tudo aquilo que faço. Nem sempre é possível, mas tento sempre fazê-lo e creio sempre que vou ser a melhor naquilo que faço. Eu não sou melhor que o outro, simplesmente eu não desisto daquilo que quero. E talvez é por isso que cada migalha que me dão em termos de possibilidades e oportunidades, eu valorizo muito e tento nunca me apegar tanto. Ou seja, valorizo muito essas oportunidades, mas não me apego tanto a elas, porque eu sei que nada é para sempre, nada dura para sempre, nem mesmo a vida, portanto, nem mesmo as pessoas que nós amamos duram para sempre, quanto mais algo que se calhar nos pode trazer alguns problemas. Então, eu mesmo que tenha uma oportunidade incrível, e por isso eu também não contei a ninguém quando entrei no reality show, porque eu não sabia que aquilo era garantido, eu só soube que era garantido quando eu estava lá dentro, e para mim, eu guardar essa oportunidade, essa mini, que na minha cabeça era grande, oportunidade de entrar em televisão, preferi guardar para mim e quando entrasse, acontecia. Mas lá está, é quase como nunca nada é garantido porque nada é para sempre. Então eu não me apego tanto para não sofrer também com isso. Perfeito. É. Aproveitando que nós falamos do reality show e você falou de improbabilidades, você, obviamente, ainda é muito nova, mas era mais nova quando entrou no reality show. E estava aqui, tinha já licenciado ou estava a terminar os Não, estudos? como eu tinha que ficar mais um ano na licenciatura para acabar, eu voltei de Madrid e terminei em junho esse ano e tinha que voltar a fazer mais um ano de licenciatura para acabar. Perfeito. Mas eu tinha o primeiro semestre livre porque já tinha feito essas cadeiras no ano anterior. Então a única coisa que eu precisava de fazer era esperar até fevereiro para conseguir entrar no segundo semestre e terminar a licenciatura. Ou seja, durante esses meses eu não tinha nada para fazer, ou melhor, ou arranjava um trabalho ou alguma coisa para ganhar algum, ou mesmo um estágio para me manter ocupada e me manter-me a fazer coisas. Perfeito. E foi nesse espaço de tempo que eu me inscrevi. E por acaso calhou super bem, porque o reality show começava em setembro e acabava na passagem de ano. Portanto, foi quase como o universo pôs-me ali um espacinho para aquilo acontecer. E eu inscrevi-me, assim, a minha mãe é que me mandou e disse, olha, why not? E eu inscrevi-me e comecei a ir aos castings e a primeira coisa que eu tinha na minha mente era eu vou ser eu, o que acontecer ali dentro acontece ali dentro. Quem tiver que gostar, gosta. Quem não digo não gostar é porque não me conhece, portanto, seja o que for e vamos para a frente. Fui ao primeiro, fizeram perguntas, quase que era um podcast. Ok. E pronto, e até que chegou ao ponto de eu entrar e fiquei muito surpreendida, mas ao mesmo tempo tinha consciência de que poderia ser uma forte candidata. Então, quando entrei, pensei, bora nos entregar ao processo. E não vou pensar muito, não vou fazer aqui muitos jogos mentais. Claro que depois lá dentro já começamos a perceber as dinâmicas, como é que as coisas funcionam, como é que eu posso pegar em certos argumentos para me defender ou para contra-atacar. Mas entreguei-me ao processo de início ao fim e fui sempre fiel àquilo que eu sentia, que era a coisa que eu mais dizia, era o que eu sinto, e fui sempre fiel àquilo que eu sentia. Perfeito. E foram quantos participantes? São... No início éramos 23. 23. Acho eu, 22, 23. E você ficou em quarto. Sim. Eu costumo dizer, quando tem tantas pessoas assim, você ganhou em quarto, porque... Ganhei bastante, ganhei. Foram quantas pessoas que saíram antes de si, então, obviamente, ganhou a estima do público, principalmente isso, como você falou. Quando saiu da casa, teve um choque. Sim. E como é que foi esse choque? Assim, eu não era 100% adorada, porque também... Quando nós somos muito adorados, alguma coisa estranha acontece, alguma coisa estranha se passa. E quando eu saí muito 50-50. Tinha muito ódio nas redes, tinha muito amor também nas redes, tinha muita gente a adorar-me, mas muita gente a não gostar de mim. Então, sempre fui muito ok com esses dois termos, porque depois também vi certos concorrentes, colegas meus, que se calhar saíram muito adorados e depois quando começaram a receber mais ódio nas redes e mais quando as pessoas começam a perceber que cá fora é diferente do que se passa lá dentro, a pessoa lida-me pior com isso porque já não está tão habituada e não levou esse choque de saída.
Eu no início, nas primeiras semanas, não fui logo às redes sociais, porque os meus amigos disseram não vale a pena, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu fui logo, passado 3 dias, não aguentava mais, fui checar e percebi que havia muita coisa que as pessoas não entendiam, porque nós estávamos lá dentro, nós também acompanhávamos tudo e cá fora era um bocadinho diferente. Então as pessoas, cada um tinha a sua opinião. Eu comecei a perceber que eu dando opinião sobre alguém, mesmo que seja negativa, é também uma visão daquilo que eu já passei e uma reflexão daquilo que eu já passei. Não é só, eu nem sempre conheço a outra pessoa para estar a julgá-la. No entanto, aquilo que eu vou julgar é aquilo que eu vejo sobre ela, em consenso, quase, com aquilo que eu vivi. Portanto, eu comecei a perceber que a opinião das pessoas é só a opinião das pessoas e não é aquilo que eu sou, porque as pessoas não me conhecem realmente. Conhecem parte de mim, sim, porque eu expus durante 4 meses e não é pouco tempo, portanto, conhecem bastante sobre mim. Mas, se calhar, em termos pessoais, em termos de convívio, em que é fisicamente uma pessoa com a outra, não me conhecem realmente, porque também nós só expomos nas redes, nós só expomos aquilo que nós achamos que queremos e aquilo que queremos ou que achamos que é necessário as pessoas saberem. Portanto, no início foi um bocadinho complicado, principalmente na plataforma do Twitter, o X. Apaguei, instalei algumas vezes porque dava muita vontade de responder e dava muita vontade de me justificar e dizer, não, isto não é assim, isto é assim, não, isto não aconteceu assim, vocês não sabem, mas isto é assim. Mas depois eu percebi, eu não preciso de pisar ninguém, eu não preciso de... Porque muitas vezes eu tinha que me justificar em consenso com outras pessoas, ou seja, fazendo relação com outros concorrentes. Claro. Então eu comecei a pensar que eu não precisava disso para eu me mostrar ou para eu ser eu própria ou ser valorizada como sou. Não precisava de estar constantemente a justificar-me, porque para as pessoas que já não gostam de ti, não é porque tu te justificas que elas te vão passar a gostar. Aliás, se for preciso, até vão ficar mais contentes porque estás a dar sangue àquilo que elas estão a dizer. Então, comecei a perceber que havia muitas colegas meus que pisavam outros e que faziam questão de demonstrar ou mensagens ou grupos de chat, não sei o quê, para se sobressaírem, para dizerem não, isto não é assim, que muitas vezes dá vontade, e eu respeito isso porque dá vontade de justificar. Mas ao mesmo tempo, para que é que vale a pena? O que é que isto vai mudar em mim? O que é que estas pessoas pagam as minhas contas? Estas pessoas ajudam-me a estudar? Estas pessoas ajudam-me de alguma forma a ser melhor pessoa? Acho que não. Acho que não. E você não tem hoje a sensação de que a rede social, ela de certa forma tem uma via dupla, onde incentiva as pessoas às vezes a exporem ideias negativas, ideias tóxicas, porque estão protegidas na bolha da rede social, estão à distância, e muitas vezes elas fazem isso porque querem, na verdade, a sua atenção? Também, mas porque precisam de expor as suas frustrações. Eu acho que é como nós queremos responder. Nós queremos responder porque estamos a sentir frustrados sobre uma opinião que não é verdadeira, na nossa visão. Porque para a outra pessoa estar a escrever aquilo é porque a pessoa acredita naquilo, ou simplesmente está a ir atrás do rebanho. Mas isso também é porque ela quer acreditar naquilo. E quando as pessoas publicam algo negativo ou dizem que estão no direito delas de o fazer, infelizmente muitas vezes passam alguns limites e começam a entrar no estado mental de quem estão a falar, mas têm a liberdade de o fazer, mas nem sempre, eu acho que é quase um reflexo daquilo que elas sentem no momento. E muitas vezes também acaba por ser inveja daquilo que as outras pessoas têm, de que se calhar a coragem de uma pessoa entrar num reality show, porque não é qualquer pessoa que entra num reality show, e eu faço o incentivo mesmo a toda a gente que puder inscrever-se, se conseguir lidar com o pós, que o pós é o mais complicado, se for ok a pessoa lidar com o pós, com as críticas, mais com as críticas, com comentários de outros comentadores, comentários de outros concorrentes, há pessoas que caem, às vezes mais vale cair em graça do que ser engraçado, e há pessoas que não são tão boas pessoas assim, mas caem em graça e se calhar pensamos, fogo, aquela pessoa teve esta oportunidade e porquê? Se nós formos capazes de filtrar tudo isso e conseguir abster-nos um bocadinho dessas críticas sociais, então eu faço o apelo de toda a gente entrar num reality show, principalmente no Big Brother, não em qualquer um,
porque nós estamos fechados, sem televisão, sem telemóvel, sem contacto com o mundo exterior. Nós estamos num mundo... É um desafio completamente diferente que nunca mais vou passar pelo mesmo na vida. Não há nenhum desafio que seja parecido ou igual àquele que eu passei, porque não há ninguém que se feche numa casa com 20 pessoas, são maluquinhos como nós, que querem passar por desafios assim, e testar-nos a nós próprios. Eu percebi muito sobre o meu estado mental, consegui perceber muito. Eu chorava muito lá dentro, eu cá fora quase nunca choro, e percebi que chorar era bom. Percebi que lá nós, quando temos uma discussão com alguém ou um problema com alguém, é necessário falar sobre ele. Nós ali falávamos muito sobre os problemas, apesar de ser problemas entre nós, que não nos conhecíamos na altura, participantes, concorrentes. Tínhamos sempre alguém a perguntar-nos: o que é que tu sentes? O que é que tu sentes em relação à pessoa e o que é que tu sentes em relação aos dois? Claro que isso é para entretenimento, mas ao mesmo tempo tu não estás a ultrapassar o problema ou então a ignorá-lo. Estás a falar sobre ele. E obviamente choras, obviamente sentes-te emotivo, sentes que deves falar sobre a frustração e a raiva com o outro naquele momento, que é normal. E depois, nós acabávamos sempre por nos dar um bocadinho melhor passado 1 ou 2 dias, ou mesmo no próprio dia acabar por nos resolver, porque vivíamos todos juntos e falávamos sobre os problemas e cada um sabia os pontos fracos uns dos outros. E gostava-nos muito também perceber que havia muita gente a usar os nossos pontos fracos para nos atacar. E percebi também que a minha ansiedade, quando eu entrei, que eu tinha bastante ansiedade antes, era porque o mundo inferno, aquele mundo que te deixa ansioso, aquele mundo que te deixa, não sei, tenho um exame na quinta, eu tenho que estudar, eu não sei como é que vai correr, eu tenho mais 2 anos de mestrado, eu não sei se vou ter trabalho, onde é que eu vou ficar, será que vou voltar para a aldeia, eu não quero, será que vou ficar sem possibilidades na vida, será que não vou ter dinheiro, será que não vou ter uma família? Toda essa ansiedade é do mundo exterior. Então, quando eu entrei lá dentro, a minha ansiedade só acontecia, às vezes, com algumas discussões com pessoas que eram muito próximas de mim lá dentro, ou então por não saber o que é que se passava cá fora. Mas isto depois era tudo resolvido porque nós estávamos num desafio. Então a ansiedade de viver em ansiedade era tudo do mundo exterior. Era tudo do mundo cá fora, das redes sociais, que provocam muita ansiedade porque não sabemos o que é que o outro pode pensar se eu publicar esta foto. Ai, porque eu sou criadora de conteúdo e eu tenho que publicar todos os dias um conteúdo e posso ser um conteúdo de uma chávena no meio de uma mesa, mas tenho que publicar porque o outro vai querer e se eu não quiser depois vou perder não sei quantos seguidores. Toda essa ansiedade que... Estou a dar um exemplo das redes sociais, mas podia dar um exemplo do trabalho, porque o meu chefe odeia-me e eu não consigo dizer-lhe nada e eu não consigo fazer-lhe frente porque senão eu perco o trabalho e depois não tenho essa outra oportunidade. Era o que eu também publiquei há alguns dias no Instagram. Eu gosto de pessoas que arriscam mesmo que não saibam o que é que pode vir. E essa ansiedade era toda cá de fora, porque nós ali dentro estamos muito protegidos, temos toda a produção a cuidar de nós. Podem-nos magoar tendo em conta cá fora o entretenimento, isso é outra história. Outra questão. Lá dentro temos toda uma ajuda, toda uma estabilidade que eu queria trazer a produção comigo cá para fora, para a minha casa. Justíssimo. Para ficar comigo, que era sentir muito mais acolhida e protegida e compreendida. E você teve, podemos dizer assim, uma série de auto-reflexões e conheceu muito a si mesma dentro do programa, enquanto estava lá em confinamento, podemos dizer assim. Sim, sem dúvida, em confinamento. E nesse momento nós podemos dizer que a maior concorrente da Joana era a Joana? Era eu, sim, sem dúvida. A maior concorrente era eu. E por quê? Que aprendizados a Joana teve com a Joana lá dentro? Olha, aprendi que podemos sempre expor aquilo que nós quisermos e depende só da forma como expomos. Que não podemos nem sempre criticar aquilo que o outro faz se nós fazemos 3 vezes pior. E era uma coisa que eu fazia algumas vezes. Eu não gosto que a pessoa me fale alto, mas eu também falo 3 vezes mais alto. E foi uma coisa que eu também acabei por perceber lá dentro. No entanto, nunca deixar que alguém nos pise ou nunca deixar de dar a nossa opinião sobre algo porque achamos que isso vai condicionar-nos de alguma forma ou vai nos manchar uma imagem ou vai... Claro que convém termos algum tipo de filtragem porque estamos num ambiente que é televisivo, que está muita gente a acompanhar-nos, mas ao mesmo tempo não ter medo de expor as coisas porque senão vão acabar por nos passar por cima.
Porque nós, para querermos pessoas boas à nossa volta, temos que ser boas pessoas, está tudo ok. Mas nunca sabemos que tipo de pessoas podemos encontrar no nosso caminho, principalmente num programa deste, onde são escolhidos a dedo para estarem ali. E aprendi que nem sempre as pessoas que nós achamos que nos vão ajudar ou cuidar são aquelas que nos vão fazer melhor. Houve muita coisa ali dentro, como nós ganhávamos muita afinidade, houve muita coisa ali dentro que eu entendi que esta pessoa fez isto comigo, se calhar de uma forma, ali há mais teatralidade do que propriamente na vida real, mas acreditar que todas as pessoas são boas, todas as pessoas estão ali por bem, e nem sempre. E depois eu também sou uma pessoa muito desconfiada. Então, não ser tão desconfiada muitas vezes, mas ter sempre um pé atrás com tudo, que é um bocadinho difícil, que é o balanço um bocado contraditório. O que é que eu aprendi mais? Aprendi a defender-me melhor em termos de argumentos, porque ali eu sentia que muitas vezes cá fora as pessoas usam muita violência para se defenderem e para exporem a verdade, e ali nós aprendemos muito a usar os nossos argumentos para expor o nosso ponto. O que é que eu aprendi mais? A respeitar a opinião do outro, que ainda não consegui aprender muito. Estou num processo também, mas sem dúvida não ter medo de expor a nossa opinião. Eu acho que se nós conseguimos lidar com a crítica do outro lado, porque nem sempre vão concordar connosco, e não ter medo de não nos calarmos, porque eu sinto que muitas vezes, lá está, eu acho que muitas vezes, quando damos a nossa opinião, temos sempre receio do que possa vir contra. E depois vem o contra, e nós pedimos argumentos sobre aquilo que está a acontecer. E depois temos que estar sempre num contraponto para expor a nossa ideia e que a nossa ideia seja ouvida. E eu sinto que isso é importante para mim. Justo. E aí lhe pergunto, quando saiu do programa, você comentou agora que a ansiedade vinha de tudo que era de fora. E aí você saiu e estava fora de novo. A ansiedade voltou, como é que você trabalhou isso? Eu lá dentro também aprendi muito a controlar. Assim, eu agradeço muito, eu tive uma psicóloga incrível em Madrid, que me ajudou muito em termos de OCD, de ansiedade, porque depois a minha ansiedade também se refletia na minha vida e nos obsessivo-compulsivo. E ela deu-me ferramentas incríveis acerca desse assunto. Conseguiu-me... vou muito por metáforas, ou seja, eu para conseguir perceber parte do meu sentimento, eu vou muito por metáforas de acontecimentos de vida. Então, em termos de ansiedade e de OCD e tudo isso, ela começou por fazer um estudo e um trabalho comigo mais profundo. Mas eu estive lá 1 ano e depois de 1 ano eu queria continuar, mas já não podia porque ia sair da universidade e ia voltar para Portugal. E foi aí que entrei no programa. Então eu já tinha essas ferramentas comigo. E o que é que eu precisava? Não é só ouvir as pessoas a darem-te ferramentas, não é só ouvir a psicóloga a dizer isto é assim, podes fazer assado, é também ter consciência de que estamos com ansiedade, porque é um problema. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam que a ansiedade é um problema. Toda a gente tem ansiedade, mas há diferentes níveis de ansiedade, né? Chega a ser pânico, chega a ser ofegante. Então eu tinha consciência daquilo que tinha, procurei ajuda, que não foi fácil até então. Eu tive ajuda em Madrid porque era com a universidade e a universidade me proporcionava, mas eu até lá em Portugal eu não tinha ajuda. Eu inscrevi-me na minha psicóloga na faculdade e tinha psicóloga passado 2 anos, quase a terminar a licenciatura. Portanto, eu só consegui ter ajuda, que é difícil, não sei como a saúde mental ainda não está num nível como ter uma dor de pé e, sinceramente, eu tenho mais medo de tudo o que aconteça em termos mentais do que físicos. Sim. Portanto, eu acho que se a nossa mente estiver clara e bem, o nosso corpo está pronto para levar a maior porrada da vida. Se a nossa mente estiver tranquila, em paz e que tenhamos consciência dela, então o resto está pronto para o embate. E é o mais difícil, que é controlar a mente, que a mente é mentirosa. A mente mentiu muito durante muitos anos e eu tinha que ter consciência que ela me estava a mentir, porque eu ter medo de alguma coisa, eu ter medo de chegar à rua e ter receio de que algo aconteça, isso é tudo a mente que está com receio de que aconteça algo, mas é tudo mentira, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no futuro. E eu, quando entrei no bebê,
Eu entreguei-me ao processo, obviamente não sabia o que é que ia acontecer. Então, o que é que eu aprendi mais? Que era, eu não sabia que opinião é que as pessoas tinham cá fora. Eu não sabia o que é que estava a acontecer com a minha família, se estavam a lidar bem ou mal com tudo o que estava a passar. A minha avó não sabia, não sabia como é que a minha avó tinha reagido à minha entrada no programa, não sabia como é que os meus amigos estavam a gerir as minhas redes, estava a ser bom ou mau. A parte boa é que eu tinha uma melhor amiga a gerir, então eu sabia que estava tudo ok com ele, porque confio muito nele. Então, eu tive que saber gerir todas essas ansiedades, todo esse desconhecido que eu não tinha, e foi incrível, porque eu conseguia expor tudo. Eu acho que a coisa que me dava mais ansiedade era eu querer falar, e, por exemplo, na universidade nós não podemos simplesmente... Eu era a pessoa na faculdade que fazia muitas perguntas, e que as pessoas me odiavam porque fazia perguntas sobre porque é que 2 mais 2 são 4. Tem que haver uma explicação porque é que a conta dá 4 e não dá 6. Na minha cabeça pode dar 6. Pronto, eu era essa pessoa, sempre fui muito curiosa. E muitas vezes as pessoas não me esclareciam muito, ou não me davam muita oportunidade para tentar expor o meu ponto. Então eu usava muito, eu escrevia muito, mas depois, quando eu entregava, por exemplo, os testes com a minha ideia, eu tirava sempre más notas porque não está bem estruturado, o argumento não está muito válido, nós não estamos a perceber muito bem a estrutura do teu texto. E eu, então, mas porquê é que ninguém me ajuda? Porquê é que só me apontam os meus erros? E foi aí, quando fui para a Espanha, aprendi muito mais a escrever. E quando entrei no BB, a escrever e a comunicar, e quando entrei no BB, foi a oportunidade perfeita para eu falar sobre coisas que me irritavam, eu ouvir opiniões de outras pessoas que tinham opiniões contrárias à minha. E a única coisa que eu tenho que aprender mais é a não me exaltar tanto quando dou a minha opinião. Porque acho que a minha opinião é verdade e nem sempre é, obviamente. Que bom, porque nós chegamos justamente na última pergunta do nosso programa e é para você dar a sua opinião. Eu gosto desse programa por causa disso, né? Porque pega o convidado de surpresa. Então, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. O que você espera de Portugal para o futuro? Para mim, neste momento, Portugal é feito para os turistas, que foi o que eu já comentei. Porque aquilo que eu vejo à minha volta é que nós recebemos muito pouco e gastamos muito. Não há uma visão, não há uma ânsia de chegar longe ou de nós, por exemplo, com 23 anos, não temos uma expectativa de que vamos ter uma estabilidade financeira daqui a 5 anos. Como se calhar havia há, não sei, 20, 30 anos atrás. Se calhar os nossos pais não estudavam tanto, mas conseguiam ter mais rapidamente um trabalho, ou... Não é que eles fossem mais felizes, eu acho que era uma época diferente, porque eu acho que nós somos muito mais felizes agora e temos muito mais liberdade, somos muito mais valorizados, há muito mais igualdade de género, há muito mais oportunidades. No entanto, nem sempre temos a estabilidade, nem sempre temos não encontro a palavra, mas se calhar a visão de que chegamos a algum lado. Não sei se isto faz sentido. Porque quando estive em Espanha, percebi que Espanha ganha mais em ordenado do que nós. Portugal está com 820. Espanha não sei se está com 1000 e tal. E o que eu dava conta era que eu poupava muito mais dinheiro em Espanha do que eu poupo em Portugal. E eu, quando comecei a morar sozinha, eu disse aos meus pais para me darem o X que sempre me davam, que já não era tanto porque já estava mais velha, e para me darem a mim que eu geria o dinheiro, porque eu queria começar a perceber o que é que era gerir dinheiro. Então, quando comecei a ganhar algum também, a trabalhar em alguns bares, a trabalhar em restaurantes aqui em Lisboa, e a começar a ganhar algum, sempre um bocadinho, como se diz, por debaixo da mesa, porque, lá está, se eu descontasse com 17 anos, 18 anos, eu já não tinha nada, não é? Então eu comecei a gerir o dinheiro. E eu sei que no início, quando eu cheguei a Lisboa, eu gastava 50 euros, 60 para mim, um mês em comida. E, obviamente, no final do mês tinha que ir fazer mais algumas compras. E agora eu gasto 150 e eu sou uma. Então eu penso como é que uma família, como é que uma mãe que seja solteira e que tenha 2 filhos, um filho, e ganhe um ordenado mínimo de 820 euros. Os filhos querem estudar, querem-lhes dar a oportunidade para terem estudos.
e literalmente terem um canudo na mão, mas terem mais conhecimento. Querem-lhes dar a oportunidade de ter uma mínima boa vida, porque querem proporcionar o melhor para os filhos e não têm possibilidade para... Há duas opções, ou imigram, ou vão para um país que mesmo assim tem que se trabalhar. Aqui temos mais qualidade de vida, que acho que é uma coisa boa que eu tenho que ressaltar em Portugal, que é, apesar de não se ganhar tanto e gastar-se também bastante, nós conseguimos ter uma qualidade de vida melhor. Conseguimos ser mais dinâmicos e conseguimos, por exemplo, combinar um jantar na quarta, na quinta-feira e toda a gente vai. Porque toda a gente consegue, se calhar agora é um bocadinho menos, mas até há uns anos toda a gente conseguia ter a possibilidade de ir jantar fora. Se calhar se formos para uma Suíça, França, é muito mais difícil irem jantar fora um grupo, porque se calhar paga-se 90 euros por um jantar individual, ou se calhar estou a exagerar, mas algo desse género. Ou seja, em termos de qualidade de vida, tomar sempre todos os dias o café de manhã na pastelaria. Se calhar se vamos para outros países onde se ganha um bocadinho mais, ou bastante mais, a qualidade de vida em si não é tão boa como nós temos cá. Então é uma escolha que nós fazemos. Ou vamos para algum lado em que nós ganhamos bem e se calhar temos umas férias de luxo, comparando connosco, ou temos umas férias de luxo, ou vamos assim para um bom hotel, ou damos aos filhos uma boa universidade, ou uma boa estabilidade, ou então ficamos cá, ganhamos não muito, mas temos uma qualidade de vida, temos praia perto, temos transportes públicos, temos família quase unida, né? Temos cá a família, ficamos com a família perto, e conseguimos ir tomar todos os dias o nosso cafezinho fora, conseguimos encontrar-nos com os amigos aos sábados e aos domingos, almoços de família ao domingo, e pronto, conseguimos juntar-nos com a nossa família. Depende das escolhas de cada um e da perspectiva. Justíssimo. É justíssimo. Isso. Eu estive aqui com Joana Sobral. Muito obrigado, Joana. Obrigada eu. Que também é uma voz que comunica os anseios dos jovens. Nós não sabíamos disso, mas olha, muito obrigado por isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Joana, sobre tudo o que a Joana está fazendo, os projetos dela, aqui embaixo está na descrição o link, obviamente. E qual que é o Instagram, Joana? É Joana F. Sobral. Joana F. Sobral. Só isso. Só isso. Eu agradeço muito a sua companhia. Na semana que vem nós temos uma entrevista nova para você. Desejamos a todos muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.